Capítulo 2. A noite escura da alma. Algumas noites não trazem descanso, trazem espelho. E naquela noite Gabriel Arante se viu diante do mais cruel de todos, o reflexo da própria mente em ruínas. Chovia lá fora. O som da chuva batendo no telhado era como uma melodia triste que embalava pensamentos sombrios. A casa dormia. Helena e as meninas repousavam em paz, mas dentro dele o caos não cessava. O coração acelerava, a respiração parecia curta, o peito ardia como se o ar tivesse se tornado pesado demais para aspirar. Ele se levantou da cama e foi até a sala. Sentou-se no sofá, abraçando os joelhos, tentando entender o que estava acontecendo. Não era apenas tristeza, era medo. Um medo sem nome. A mente começou a disparar pensamentos, um atrás do outro, como flechas envenenadas. Você não vai conseguir. Está perdendo tudo. Sua família vai te deixar. Sua vida não tem sentido. Gabriel tentou calar essa voz, mas quanto mais lutava contra elas, mais alta elas gritavam. E então percebeu pela primeira vez que não era voz externa, era ecos da própria alma. Feridas antigas pedindo socorro. Levantou-se, foi até o espelho da sala. Os olhos marejados o encararam como janelas de um abismo. O que aconteceu com você, Gabriel? Murmurou. O silêncio respondeu com o peso do vazio. Sentou-se de novo, as mãos tremendo. Lá fora um trovão ecoa. Por dentro, outro trovão, invisível, mas devastador. Helena acordou com barulho e foi até a sala. Encontrou o marido ali, imóvel, pálido, com um olhar perdido. Gabriel? Chamou ela, assustada. Ele não respondeu. Ela se aproximou, tocou seu rosto. Ele estava suando frio. Respira, amor. Calma. Respira comigo. Pediu, com voz trêmula, tentando conter o pânico. Ela sentou ao lado dele e segurou sua mão. Por um momento o tempo parou. Dois corações, um pedindo ajuda, o outro implorando força. Depois de alguns minutos, a respiração dele começou a se estabilizar. O choro veio, intenso, rasgado, libertador. Helena o abraçou com a ternura de quem entende sem precisar perguntar. Não havia julgamento, apenas silêncio e amor. Quando o corpo cansou de chorar, veio a exaustão. Gabriel deitou no colo dela, os olhos vermelhos, a alma esgotada. Eu não sei mais quem sou eu, Helena. Você é o homem que sempre sonhou em fazer o bem, respondeu ela, acariciando seus cabelos. Só esqueceu o caminho. E se eu não conseguir voltar, então eu irei te buscar. Essas palavras atravessaram o coração dele como luz atravessa a escuridão. Helena não era apenas esposa, era farol. Horas depois, já deitado, Gabriel permaneceu desperto. Olhou para o teto e pensou em Deus. Não como quem faz uma oração ensaiada, mas como quem grita sem voz. Se o Senhor ainda está aí, me ajuda a entender por que eu me tornei um estranho dentro de minha própria mente. Porque o medo grita mais alto do que a fé. Silêncio. Mas no meio desse silêncio, uma lembrança surgiu. O livro de capa azul que ele comprara meses atrás e deixara esquecido na estante. Um exemplar de O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury. Levantou-se,
acendeu a luz e pegou. Folheou as páginas como quem procura socorro e parou em uma frase sublinhada no templo. Quem aprende a conduzir a própria mente torna-se livre mesmo em meio às prisões da vida. Gabriel fechou o livro e ficou olhando para a parede. Era isso. Ele havia sido prisioneiro da própria mente. Tentara mudar o mundo sem antes aprender a cuidar do próprio universo interior. Sentou-se novamente com o livro entre as mãos. Aquela frase simples e profunda parecia dita diretamente a ele. E foi ali, no meio da madrugada chuvosa, que algo aconteceu. Uma sensação leve, quase imperceptível, atravessou o peito, como se o Espírito Santo soprasse sobre as cinzas do seu coração. Não foi um milagre visível, foi um sussurro, uma lembrança antiga de que Deus não esquece os cansados. Gabriel chorou de novo, não mais de desespero, mas de rendição. E pela primeira vez em muito tempo, não pediu para a dor ir embora. Apenas pediu força para compreendê-la. Quando amanheceu, o céu estava limpo. As nuvens haviam se dissipado como se a natureza refletisse o que ocorria dentro dele. Helena o encontrou sentada na varanda, com o café na mão e o olhar distante. Como você está? Perguntou com cautela. Ele sorriu pela primeira vez em muitos dias. Ainda cansado, mas sinto que algo mudou. O que mudou? Acho que o silêncio de Deus me ensinou mais do que 1000 palavras. Helena se aproximou e pousou a cabeça em seu ombro. Ficaram ali os dois, observando o sol nascer. O mesmo sol que nascia todos os dias, mas que naquela manhã parecia novo. Gabriel ainda não estava curado. Ainda sentiria medo, ansiedade, dúvida. Mas no fundo do coração sabia a noite escura não era o fim. Era o início da aurora. Esse